Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, também com cada familiar, em mais esse dia, mais um dia abençoado, esta terça-feira que o Senhor preparou para que nós estivéssemos mais uma vez aqui reunidos na presença dEle para estudarmos a sua palavra. Hoje, um feriado. Vocês estão aí em seus lares descansando. Claro que muitos estão trabalhando, mesmo sendo feriado, Dia das Crianças. Então nós estamos aí comemorando com nossas crianças um dia especial e que as crianças possam estar tendo aí um dia de muitas bênçãos na presença de Jesus Cristo. Que vocês também possam estar tendo um início de semana muito abençoado na presença dele. Hoje, o tema que vamos aprender com o Senhor é: a quem pertence o reino dos céus? E o texto que vamos ler está em Mateus 19, dos versículos de 13 a 15. Então eu convido você a juntos lermos a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então nós podemos ver aqui o texto falando sobre crianças. Como nós dissemos agora no início, hoje comemora-se o Dia das Crianças. E Deus colocou no meu coração para que aprendêssemos hoje com Ele sobre as crianças. Como dissemos, o título é: A quem pertence o reino dos céus? E pela palavra de Deus, nós já podemos aqui aprender que o reino dos céus pertence às crianças. Para entrar no reino dos céus, nós devemos ser como as crianças. Quando Jesus estava ali, estavam levando, as crianças para Jesus, foram repreendidos. E Jesus disse que não era para repreender, deixar vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, das crianças pertence o reino dos céus. Então, para que nós possamos entrar no céu, precisamos ser também como criança. Por que nós temos que ser como as crianças? E é isso que Deus quer nos ensinar nesta terça-feira, nesse Dia das Crianças, como ser como criança para poder também ter direito ao céu. Claro que nós sabemos que precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida para poder ter a salvação. Mas Jesus disse aqui: deixar vir a mim os pequeninos, deixar vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Mas então, se o reino dos céus é das crianças, nós também temos que ser como elas, para poder ter direito ao reino dos céus. Então hoje nós vamos aprender com Deus como ser como crianças. 3 valiosas lições Deus vai nos ensinar hoje. Como ser como as crianças, para poder entrar no reino dos céus. No Dia das Crianças, aprender como ser criança. O reino dos céus, muitos acreditam ser dos poderosos, muitos acreditam ser dos ricos, poderosos, daqueles que mandam, que têm autoridade, e estão totalmente enganados. O reino dos céus não é dos ricos, dos poderosos, daqueles que mandam. Não. O reino dos céus pertence às crianças. E temos que ser como elas. Nosso coração tem que ser puro, como o de uma criança. Para a lei, é considerado como criança aquele que tem até 12 anos. De 12 anos até completar 18 é considerado adolescente. E após os 18 anos já se considera um adulto.
Isso para a lei. Então, mas para Deus, você pode ser considerado sempre uma criança, mesmo já sendo um adulto, um ancião, se você possuir as qualidades que uma criança possui. E essas qualidades, essas características que nós vamos ver agora. Primeiro, se você quiser entrar no céu, você tem que ter uma relação de dependência com Deus. Essa é a primeira característica que nós temos que ter, que uma criança tem. Por que uma criança tem? A criança, ela tem total dependência com os seus pais. A criança depende totalmente do papai e da mamãe para sobreviver, para viver. Ela precisa do seu pai e da sua mãe para se alimentar. Ela precisa do seu papai e da sua mamãe para se vestir. Ela depende totalmente do pai e da mãe para sobreviver. Tudo que ela precisa, o pai e a mãe é que vão proporcionar. Então, é o pai e a mãe que dão o alimento, a vestimenta, tudo que ela precisa. Se a criança precisa de um remédio, é o pai e a mãe que vai proporcionar. O estudo é o pai e a mãe que vai proporcionar. A educação dentro de casa, os conhecimentos básicos, tudo que precisa é o pai e a mãe que vai proporcionar àquela criança. O ensinar a andar, o ensinar a falar, as necessidades fisiológicas ali, o pai e a mãe vai ensinar onde se deve fazer, como se deve fazer. A higiene básica é o pai e a mãe que vai ensinar aquela criança. Então a criança, ela depende total e exclusivamente do seu pai e da sua mãe. E essa dependência total e exclusiva é que nós temos que aprender a ter de Deus. Então a nossa relação, o nosso relacionamento deve ser igualzinho a de uma criança com os seus pais, de total dependência com Deus. Porque nós, para viver, temos que ter a dependência total e exclusiva de Deus. Não podemos viver sem depender totalmente de Deus. Segundo, relacionamento com Deus, que temos que ser igualzinho a uma criança. A criança, ela tem um relacionamento total de confiança com seus pais. Então, nós também temos que ter um relacionamento total de confiança com Deus. A criança, ela confia totalmente, 100% em seu pai e sua mãe. Ela confia, ela sabe que seu pai e sua mãe vai dar tudo o que precisa, vai protegê-lo de todos e de todo mal, não vai deixar que nada aconteça a ela. E nós temos que ser da mesma forma com Deus. Nós temos que ter essa confiança em Deus, que Deus vai nos proteger de todo mal, seja esse mal humano, seja esse mal espiritual. Isso se chama fé. Nós temos que ter fé, a fé genuína, a fé que excede a qualquer entendimento, a fé que é fechar os olhos e acreditar realmente que Deus vai fazer qualquer coisa por nós. Confiança total, confiança exclusiva em Deus, porque a criança tem essa fé, essa confiança em seus pais, e nós temos que também ter essa fé, essa confiança em Deus. Terceira característica, a criança, ela tem uma relação de submissão aos seus pais, e nós temos que aprender a ter essa relação, esse relacionamento de submissão a Deus. O pai e a mãe, eles dizem para a criança, você vai fazer isso, é assim que tem que ser feito. E a criança tem que obedecer. E ela vai obedecer. Mas nós, muitas vezes, Deus fala, não faça isso, ou faça assim, dessa forma, e nós não obedecemos a Deus. Ou seja, não somos submissos a Ele. E nós temos que aprender a sermos submissos a Deus. Assim como uma criança é submissa
a seus pais. Veja, no próprio livro de Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Então vejam, o fato de ser humilde e submisso a Deus, como uma criança é humilde e submissa aos seus pais, não somente vai entrar no reino dos céus, mas vai ser grande no reino dos céus. Então, amados, a importância de sermos como crianças. Então, que nós possamos aprender a termos um relacionamento com Deus como uma criança tem um relacionamento com os seus pais. Um relacionamento de total dependência com Deus. Um relacionamento de total confiança, de fé em Deus. Um relacionamento de total submissão, humildade em Deus, a Deus. Esse deve ser o nosso relacionamento com Deus, assim como uma criança tem com seus pais. E fazendo assim, aceitando Jesus como Senhor e Salvador e tendo esse relacionamento com Deus, com certeza entraremos no reino dos céus. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente ao seu coração, à sua alma e ao seu espírito nesta terça-feira, neste feriado de Dia das Crianças. E que você possa meditar nessa palavra, que você possa praticar essa palavra e realmente ter esse relacionamento de dependência, de submissão e de confiança total em Deus. Feche os seus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por esta palavra, obrigada por nos ensinar como sermos criança, independente da nossa idade, Pai. Mas que nós possamos ter um relacionamento total com o Senhor, como a criança tem com os seus pais, e possamos alcançar o reino dos céus. Continua conosco nesta terça-feira, continua nos abençoando, cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todos os males, sejam humanos ou espirituais. Pedimos ao Pai que guarde também nossa casa, nossa família, nossos animais, nossos bens, dá-nos uma noite de muitas bênçãos e de um descanso maravilhoso. Continua nos abençoando durante toda a semana e fica conosco, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amados, foi um prazer estar com vocês em mais essa terça-feira, neste Dia das Crianças. Parabéns a todas as crianças e todas as crianças na idade e todas as crianças no relacionamento com o nosso Deus. Fiquem com o Senhor Jesus, tenham uma semana muito abençoada, fiquem com o meu abraço e eu aguardo vocês na próxima quinta-feira para mais um devocional em nome do Senhor Jesus. Até quinta, então, em nome dele.